Konnichiwa, minasan! Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de japonês. Peço desculpas de novo pela minha demora para postar vídeo. Eu não tô conseguindo... Eu fico gripada toda semana, então eu tô dando azar. Mas eu já resolvi esse problema, vou gravar mais vídeos por dia, porque aí se acontecer o imprevisto, já vou conseguir colocar vídeo online para vocês, né? Então, vamos lá. Assim como na aula passada, até perdoo pela minha voz também, que tá meio ruinzinha ainda. Mas vamos lá. Assim como na aula passada, nós vamos aprender formação de frases. Então, eu vou explicando conforme nós vamos formando as frases, ok? Então, vamos lá. Vou escrever a frase aqui e vocês vão lendo comigo, tá? E depois eu vou explicar. Tinha colocado essa florzinha aqui para dar o foco na câmera. Esqueci de apagar, mas vamos lá. Então, prontinho, gente. Aqui estão duas frases que nós vamos ler hoje e aprender um pouquinho mais, né, de japonês. Então, vamos lá. Aqui eu escrevi Mizu o nomimasu. E aqui eu escrevi Tamago o tabemasu. Então, gente, assim como na aula passada, a gente ainda está nos verbos na forma masu, né? E, bom, hoje nós vamos ver uma outra partícula, né? Na aula passada a gente viu o ga e o a, nós vamos ver o o. Esse aqui não tem nenhum trocadilho, esse aqui não tem nenhuma pegadinha, assim como o a, né? Lê como o mesmo, que é o hiragana dele. E eu vou explicar ele agora pra vocês, tá? Aqui tá escrito Mizu o nomimasu. Significa bebo água. E aqui tamago o tabemasu. Que na verdade é como ovo, tá? Então aqui, gente, tamago é ovo. E tabemasu é o verbo comer. Vocês repararam, né? Que as frases em japonês têm uma ordem diferente de português, né? O verbo vem no final. E aqui é água. E aqui é o verbo beber. Então, gente, aqui vocês devem estar sentindo falta do watashi, né? Que eu expliquei na aula passada, que é o eu. Como eu sei que aqui fala eu bebo água e aqui eu como ovo. Na verdade, não tem isso aqui. Na verdade, você supõe pelo contexto. Porque o o significa justamente isso, tá? É porque é o seguinte, alguma coisa é bebida e alguma coisa é comida por alguém. Então, ele sofre a ação. O ovo sofre a ação de ser comido e aí a água sofre a ação de ser bebida. Então, significa que alguém que não está colocado aqui faz a ação, né? Então, o que acontece? A gente usa o o, no caso, é como se fosse a frase na passiva, né? Então, o ovo é comido, né? Não tem quem come o ovo aqui. Mas, quando a frase tá solta assim, sozinha, você vai pensar, quem come o ovo é eu que falo, né? Porque eu só falo assim, como ovo. Ou senão o ovo é comido. Mas, na verdade, como eu tô falando, você supõe que sou eu, tá? Mas, por exemplo, se tiver, eu vou mostrar isso depois, se tiver alguém antes, você já sabe que é aquela pessoa. Mas, vamos lá. Aí, o que acontece? Vocês entenderam bem, né? Aqui, na verdade, o o significa, é uma partícula que mostra quem está sofrendo a ação. Porque, normalmente, vem o substantivo, a partícula e o verbo, né? E, no caso aqui, o substantivo não é o sujeito. Na verdade, ele é o sujeito, né? No caso, tá, o substantivo aqui não é quem faz a ação. Ele recebe a ação, ele é comido, né? Por isso, a gente usa o o, entendeu, gente? Então, aqui, vou repetir para vocês guardarem bem a pronúncia, tá? Então, aqui tá. Mizu o nomimasu. Aqui o o, gente, fala um pouquinho como o, tá? Não fala como o. Você fala como o, mas o correto é assim mesmo, tá? Mas a pronúncia como é igual ao português mesmo. A gente fala umas coisas mais rápidas, acaba tendo uma pronúncia, assim, do dia a dia, né? Então, vamos lá. Mizu o nomimasu. Então, a água é bebida ou bebo água, né? No caso. E aqui, tamago o tabemasu. Então, o ovo é comido ou eu como ovo. Beleza? Vou escrever a frase aqui de outra forma para vocês entenderem mais essa partículazinha.
Então, aqui, escrevi mais uma frase aqui para vocês entenderem melhor o uso do a e do o, né? Nesse caso, vou explicar para vocês, vou ler e vou explicar, tá? Aqui é Watashi wa shosetsu o yomimasu. O que está escrito aqui? Eu leio um romance. Percebe como a frase é montada de uma forma diferente no português do que no português? O romance é o shosetsu aqui, né? O yomimasu é o verbo e aqui é o sujeito, né? No caso, eu tô na ativa, que sou eu, no caso. Então, o que acontece? Naquela frase anterior que eu mostrei pra vocês, o eu aqui, no caso, estava oculto, né? Não tinha o eu, o watashi wa, né? Quem faz a ação. Então, eu poderia substituir por qualquer pessoa. Poderia ser, vamos ver, sei lá, poderia ser Chichi. Chichi wa shosetsu o yomimasu. Poderia ser, então, Chichi, que é pai, lê o romance, tá, gente? Então, no caso, eu coloquei o watashi porque vocês já viram na aula passada e estão mais habituados com ele. Então, o que acontece? Aqui nós temos o sujeito bem claro, aqui tem o romance, que é lido, tá? Então, o que acontece? Aqui é a pessoa que lê, né? Eu, é a pessoa que lê, ou seja, a pessoa que faz a ação. Aqui o romance, que é o que é lido, é o substantivo que é lido, né? Então, o romance é lido por alguém e esse alguém sou eu. Então, o que acontece? O a, normalmente, é quem faz a ação, né? O é quem recebe a ação. Então, o romance é lido, ele é o. E eu leio o a. Gente, facinho, né? Então, vamos lá mais uma vez. Watashi wa vou explicar mais uma coisa, mas vamos ler. Watashi wa shosetsu o yomimasu. O que acontece, gente? Aqui vocês estão vendo que o yo tá pequenininho, né? Igual eu expliquei na outra aula. Quando tem um hiragana ou um katakana pequenininho perto de um maior, significa que lê os dois juntos. Então, aqui você vai ler sho, tá? E é shio, no caso, é o shi e o yo, você lê sho, né? Então, eu leio o romance. Facinho, né, gente? Agora vamos pro kanji de hoje. Então, gente, o kanji de hoje é um kanji facinho, vocês já devem ter visto aí em vários lugares. É o kanji de água, que é o kanji de mizu. Eu vou escrever aqui o passo a passo para vocês aprenderem direitinho, tá? Então, vamos lá. Mizu é água, né? Vou escrever aqui. Vou escrever aqui água. E vou fazer o kanji aqui em azul de água. Mentira, a água não é azul, é transparente. Mas tá, vou fazer o kanji de água aqui. Opa, nossa, destruindo minha mão aqui. O kanji de água é muito simples, tá? Ele vai ser assim. Você faz um traço assim, um assim e um assim. Tá, ele sobe mais um pouquinho, quase junto esses dois traços aqui, tá? Então, vamos lá. Esse é o kanji de água, que é mizu. Então, eu vou apagar e vou fazer de novo, devagarinho pra vocês. Então, vamos lá. Traço 1, que é de cima pra baixo. Traço 2, é assim, tá? 2 é daqui pra cá. E o traço 3, que é de cima pra baixo também. E o traço 4, que é maior aqui, tá? De baixo pra cima. Facinho, né, gente? É um kanji muito conhecido, né? Vocês devem ter visto em vários lugares aí, mas é um kanji muito útil de se aprender. Essa foi a aula de hoje. Aguardem para a próxima aula. Eu já vou filmar ela hoje já. Então, não vai ter atraso, só vou demorar mais a editar e a escrever o conteúdo do blog. É isso, muito obrigada por assistirem, por aguardarem, pela paciência e pelo carinho de todo mundo que manda mensagem e manda dúvidas. Até a próxima aula. Sayonara!